Irmãos, dando continuidade ao nosso texto aqui, em Mateus capítulo 21, versículo 18 ao versículo 21, ou melhor, ao versículo 22, está escrito aqui a respeito da passagem da figueira seca. Porém, o Evangelho de Marcos nos revela uma coisa interessante, que Jesus havia ido para Jerusalém. Ele não chegou imediatamente a entrar no templo logo que ele foi aclamado, mas já estava um pouco tarde, ele só deu uma olhada no templo e ele foi para Betânia. Pousou lá. No dia seguinte, quando ele estava saindo de Betânia, ele indo para o templo, ele viu uma figueira, e a figueira estava cheia de folhas. Então ele foi até ela procurando fruto e não encontrou fruto. E aí então ele amaldiçoou a figueira. Logo em seguida ele foi para o templo. E ali então ele vira a mesa dos cambistas, como nós já vimos. Tá? Marcos dá mais detalhes, então a gente viu que isso não aconteceu imediatamente, mas teve um dia aí de diferença. Então ele vira a mesa dos cambistas, ele cura algumas pessoas e tem várias coisas interessantes ali que aconteceram. Aí depois ele volta para Betânia. No dia seguinte, quando ele vai ali novamente, estava seca a figueira. Tá? Então, a ordem dele da figueira secar, até que ela se secou completamente, ficou completamente seca, deu um dia, tá? Entre a ordem e a execução completa da ordem de Jesus. Então, Mateus ele pula assim os períodos, tá? Ele só conta a história mais simples, de forma mais simples. Então, como nós vemos aqui, olha, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Então nós temos aqui essa passagem da figueira seca. Jesus vai e procura fruto e ele só encontra folhas e não havia frutos nela. Embora não estivesse em época de fruto, mas ela estava cheia de folhas, tá? Que era uma indicação de que poderia haver fruto nela. Agora, o que significa isso? Aqui tem o fato em si real que estava acontecendo e tem o fato profético. O fato profético é que Israel significa figueira. Ele é exemplificado várias vezes como a figueira. E Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Israel não estava pronto para dar frutos, só tinha folhas. E já era a época de dar fruto. Já se esperava que Israel tivesse frutos, mas ele não deu fruto. Jesus até conta uma outra parábola a respeito disso, que havia uma videira e havia uma figueira. A videira foi plantada e a figueira também, e ambas bem cuidadas, mas a videira dava uva, mas a figueira não dava figos. Então o dono ali disse para o homem o agricultor disse: arranque essa figueira porque ela só está ocupando espaço aqui no meu terreno. Então ali estava sendo também exemplificado profetizado como sendo Israel. Uma figueira que quando Jesus visitou Israel, ele não tinha frutos, só tinha folhas. Então tem muitos crentes que são assim também, não dão frutos, só dão folhas. Irmãos, da mesma forma nós devemos tomar cuidado, porque o Senhor, ele não é apenas um Senhor que nos ama, ele nos ama muito, mas ele também é um investidor. E ele investe em nossas vidas e ele espera retorno. Então ele espera que nós demos muito fruto para a glória de Deus. Ele amaldiçoou aquela árvore, significando Israel. Israel estava sendo amaldiçoado pelo Senhor, porque no dia da visitação, na ocasião que o Senhor visitou Israel, Israel não tinha frutos, então ele recebeu uma maldição. A árvore se secou. E não é à toa que Jesus ainda dá um tempo para Israel se secar, mas ali no ano 70 depois de Cristo, Israel é totalmente destruído.
e ele acaba depois só voltando a ser nação novamente em 1948. Então, do ano 70 depois de Cristo até 1948, Israel ficou quase 19 séculos sem fruto. Já que não havia fruto, então Jesus mandou secar os frutos aqui da figueira, mas nós vemos que o mesmo aconteceu com Israel. Mas Deus é poderoso porque ali da raiz que ainda tinha um pouco de chance de ter vida, o Senhor ressuscita Israel, restaura Israel. Quando os discípulos viram isso, o Evangelho de Marcos dá o detalhe de que foi com um dia de diferença entre a ordem e ali a obediência, e a árvore foi se secando. Quando Jesus disse para a árvore secar, ela começou já o processo de seca, mas o processo foi bem visto no outro dia, cerca de 24 horas depois, foi bem visto que ela estava completamente seca. Então os discípulos disseram: Senhor, a árvore que o Senhor amaldiçoou secou. E aí Jesus, então, ele nos ensina uma outra lição muito importante. Ele ensina sobre o poder que há na oração e fé. Oração combinada com fé. Ele diz que ele diz assim: então, se vocês crerem, não apenas poderão fazer o que eu fiz com essa árvore, mas se vocês disserem a esse monte: levanta-te daqui e joga-te no meio do mar, e se você não duvidar no seu coração, mas crer, ele te obedecerá. Assim será feito conforme a sua palavra. Então nós vemos o quê? Que há poder na palavra. Irmãos, e Jesus, ele sabe muito bem o que isso significa, porque ele disse, é o mesmo princípio. Quando ele deu ordem à figueira para secar, ele usou a fé. Ele disse, deixou bem claro ali que ele usou a fé. Por quê? Porque ele disse, se vocês crerem também em oração. Aliás, Jesus dá até uma lição muito importante aqui no Evangelho de Marcos, no mesmo texto, só que Marcos dá algum detalhe. Jesus disse assim: tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. Então, oração e fé. Tem gente que tem muita fé e não ora. Então a fé dele não tem poder, porque quem executa o poder é Deus. E Deus executa através da fé, mas movido por oração. Agora tem muita gente que ora, e às vezes ora bastante, mas não crê. Então a oração dessa pessoa é ineficiente. Jesus falou sobre orar e crer. Essas duas coisas têm que estar juntas. E Jesus diz, até dá um detalhe aqui em Marcos 11, 24, que quando eu orar, eu devo crer que eu já recebi. Então, quando eu for orar pedindo alguma coisa para Deus, eu devo não apenas suplicar para Ele, mas eu devo crer que eu já recebi. Então, veja como é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se eu espero realmente, eu devo crer que eu já recebi e assim será feito. Olha que coisa interessante. Todo mundo que ora, pede uma coisa para Deus, mas não crê que já recebeu, acaba muitas vezes desagradando a Deus. Desagradando porque você não tem fé naquilo que você está pedindo. E isso é um desagrado a Deus. Amém? Deus vos abençoe.